Nos próximos 5 a 10 anos vai haver uma percentagem de 20 a 25% dos adolescentes cujos melhores amigos vão ser uma inteligência artificial. Se eu tiver um conjunto de amigos e de parceiros românticos e sexuais que estão sempre disponíveis e são muito melhores que qualquer outra pessoa, porque é que eu preciso interagir com outros seres humanos? O Vasco já levantou quase 100 milhões de dólares. Vasco Pedro, founder e CEO da Unbabel. Conta com uma equipa de mais de 350 pessoas. Uma inteligência artificial que controla o mundo, basta usar a linguagem, né? Basta inserir as mensagens certas em massa nas redes sociais certas e com isso influenciar os seres humanos para votarem de uma maneira, ou serem a favor disto, ou serem contra aquilo. Mas é assustador ao mesmo tempo. E é fácil manipular os seres humanos. Se calhar esta maneira subtil de controlar o ser humano é muito mais eficiente. Até que ponto já não estamos a viver esse controle? O Vasco já levantou quase 100 milhões de dólares com a empresa que é cofundador e CEO, a Unbabel. Neste momento conta com uma equipa de mais de 350 pessoas e tem escritórios em 8 países. O Vasco também é investidor e mentor de diversas empresas. Bem-vindo, Vasco, à mensagem. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vasco, eu vou começar por uma história que é um à parte, total, que acho que tu não sabes que foi. No início, quando eu criei o Centro de Explicações Online, tu foste o quarto cliente. Que engraçado. Eu estava... Mas é que foi super curioso, porque foi... Eu lembro-me de que tu pediste mais informações e eu comecei a falar contigo e tu disseste que só podia... Era domingo e tu só podias, tipo, quarta ou quinta, a uma hora bem específica. E eu... Esta pessoa é muito ocupada. O que é que está a ser uma hora tão específica? E eu fui pesquisar o nome e encontrei. Problema, naquela altura eu estava todo maluco com startups e eu fiquei... Estou todo nervoso. Eu lembro que eu fiquei super nervoso. Eu construí um guião antes da chamada, que eram os pontos que eu tinha que falar, os pontos que eu tinha que ter, porque eu tinha bem pouca experiência ainda em chamadas. E lembro-me que foi super engraçado, porque foi mesmo early, tipo, nós estávamos ainda mega a começar. E ia-te perguntar agora, nessa parte, que é do teu começo, qual é que sentes aqui, como é que foi a tua primeira jornada, os teus primeiros pequenos projetos, como é que começaram? Bem, há um bocado uma narrativa que às vezes é fácil construir a posteriori. Se pensar do ponto de vista de primeiros movimentos mais empreendedores, sei lá, aos 6 anos eu e a minha irmã íamos vender cartões de Natal porta a porta. E sim, achava, a ideia era fazer um bocado de dinheiro para as prendas de Natal e achámos isso divertido. Portanto, sempre houve assim um bocadinho essa vertente. Eu diria que talvez, no 12º ano foi a primeira vez que fiz assim um programa pago, portanto, alguém que me pagou para construir algo. Eu sempre tive um fascínio enorme por construir coisas. Eu comecei a programar quando tinha para aí 6, Spectrum 48K, e depois desde aí tive sempre o fascínio de construir coisas físicas e digitais. Mas a primeira vez que eu fiz assim um projeto que já se pode ser considerado uma startup já estava no doutoramento, estava em Carnegie Mellon e com outros 3 colegas começámos uma coisa que depois nunca chegou genuinamente a ver luz do dia, mas que lançámos na universidade, que era o Mindkin, que era, no fundo isto foi pré-Twitter, mas era uma mistura de Twitter, Tinder, era um bocado de dating de acordo com pensamentos, era assim uma ideia interessante. Curiosamente, depois, uma das pessoas com quem eu estava a construir isso acabou por também construir outra startup, foi bastante bem sucedido, vendeu a empresa ao Slack e está um mega empreendedor. Portanto, já havia aí um bocado essa gênese. A primeira vez mais a sério, talvez... Bem, para já, o ponto em que eu me lembro concretamente de perceber que era uma coisa que eu queria fazer foi quando estava a fazer um estágio na Google. Porque lembro-me da sensação de estar num sítio que tinha tudo, não é? Que do ponto de vista de condições de trabalho, para developers era incrível, e não me sentir satisfeito e sentir que precisava de algo que tivesse muito mais impacto ou que tivesse muito mais agência. E que se ia fazer isso também convinha que fosse mais cedo do que mais tarde. Portanto, talvez a primeira empresa oficial foi a Boeda, que foi a ideia de utilizar aquilo que eu tinha feito na minha tese de doutoramento para tentar fazer targeted advertising for user-generated content. Mas basicamente tentar servir anúncios mais pertinentes em vídeos e imagens. Mas eu acho que o tentar aprende-se imenso, não é? Quer se tenha aquilo que é percebido como o sucesso canónico ou não, acho que o processo de aprendizagem exige muito o cair e voltar a levantar. E como é que sentiste, por exemplo, nessa que acabaste por não avançar?
Foi de falta de tempo, de recursos? Não, ou deixaste de acreditar tanto? O problema era mais difícil, se calhar, do que pensavas? Não sei o que é que aconteceu aí nessa etapa. No Mindkin, eu acho que talvez alguns dos erros mais. Bem, a pessoa faz sempre erros diferentes em cada uma das fases. Nessa altura eu acho que éramos todos bastante imaturos como founders e portanto havia muitas lutas de ego. Pá, sei lá, coisas parvas que eu em retrospectiva penso, disparado, tivemos horas a discutir uma coisa que não tinha importância nenhuma. Mas é daquelas alturas em que tudo é muito importante. Qualquer pormenor, não, tem que ser assim, porque... Super vivido. É, super. Pá, e eu acho que isso não ajudou. Depois, os 4 estávamos a fazer o doutoramento e, no fundo, o doutoramento continuava a ser o mais importante. Portanto, ainda estávamos a meio, ainda havia muita coisa para fazer. Depois, a seguir a isso, que fui fazer um estágio à Google, portanto, também estive fora. E estive fora quase um ano, porque primeiro foi para a Siemens e depois para a Google, portanto, estive fora bastante tempo. E depois, a ideia em si... não era uma ideia que todos estivéssemos super apaixonados. Eu acho que essa acho que é outra das questões, que começar qualquer coisa é sempre muito difícil. Os primeiros anos são muito difíceis. E é difícil o suficiente se for uma coisa que tu genuinamente acredites e queres mesmo fazer. Quando é uma coisa que não é a tua grande paixão, ou tens um sucesso fácil, e às vezes acontece, e aí pronto, já está, ou então rapidamente abandonas o problema. Isso é curioso. Uma coisa que eu queria muito, que o teu percurso é super interessante, que é, porque hoje em dia o que é cool? O cool é, tens de estar na universidade, ser dropout, começar a tua empresa na garagem dos teus pais, e assim vais ser bem sucedido. Mas o teu percurso é diferente, e hoje eu acho que nós sentimos que com TikTok, com Insta, espalha-se muito essa mensagem do desiste, vai seguir os teus sonhos e até na faculdade. Mas acho que é curioso também o outro lado, que é, por exemplo, o teu, que é licenciatura, mestrado, doutoramento, ou seja, de repente tu tens um background gigante de educação, estás muito mais, com um arsenal muito mais forte, e quando vais começar, começas uma coisa, se calhar, muito maior. Qual é que é a tua opinião aqui? Se calhar, até que ponto é interessante começar para aprendermos a meter-nos em algumas coisas, ou esperar pelo momento certo onde temos o arsenal preparado para isso? Eu acho que não há um caminho certo. Acho que depende daquilo que cada pessoa sente, depende daquilo que faz life is what happens while you're making plans. Por exemplo, eu fui para os Estados Unidos com a ideia de fazer mestrado e o plano era 2 anos. E estes 2 anos transformaram-se em 10 anos, doutoramento, 3 filhos, life, não é? A maior parte das pessoas, eu quando comecei a minha primeira startup a sério, entrei num incubador em Pittsburgh e lembro que o primeiro dia foi também o dia em que eu fui buscar a minha terceira filha ao hospital. E estava a escrever a tese nesse semestre, portanto foi um semestre um bocado de loucura. A maior parte das pessoas, se tu dissesse isto, isto não é uma maneira, isto desaconselhava vivamente a fazer. Mas, no entanto, olha, ainda agora recentemente, eu tenho achado interessante a questão do ChatGPT por muitas coisas, mas uma delas é o Sam Altman, fazia parte do Y Combinator quando nós estivemos lá, e depois foi presidente do Y Combinator. E ele próprio diz que o ChatGPT não seguiu nenhuma das regras que ele diria às startups. Tipo, o nome, o technology without a problem, montes de regras que ele diz, eu ando a dizer estes conselhos às startups e fiz tudo o oposto. E o que eu noto é um bocado como investimento. Toda a gente conta uma história canónica do sucesso, ou da fórmula para o sucesso, mas depois quando tu na prática falas com as pessoas que trilharam o caminho, é sempre diferente da tal fórmula canónica. Portanto, se houvesse uma fórmula para o sucesso, era fácil, não é? Toda a gente seguia essa fórmula, mas não há. Eu acho que há certos problemas que precisam de tempo e de maturação e de investigação. E se calhar, quer dizer, agora neste momento com a revolução da inteligência artificial, se calhar não é preciso um doutoramento para estar a trabalhar em inteligência artificial. Mas na altura era, porque em pré-deep learning, tu se quisesses trabalhar num sistema minimamente realista e utilizável de inteligência artificial, precisavas de bastante conhecimento. Quem estiver a trabalhar em fusão nuclear provavelmente precisa de um doutoramento. Quer dizer, há tópicos em que de facto estudar e ter tempo para conseguir a aprendizagem para depois aplicar esse conhecimento é super importante. E há outros em que menos, né? E distinguir esses dois é que é um bocado difícil. Por exemplo, Palmer Luckey Palmer, o tipo que criou o Oculus VR, que eu pensaria de hardware de VR é uma coisa altamente complexa e, no entanto, ele ou nunca foi para a faculdade ou um college dropout, tipo, tu olharias e pensarias, como é que isto está a acontecer? Eu também nunca pensaria que o Sam Altman estivesse a liderar a revolução da inteligência artificial, porque qual é a formação da inteligência artificial?
Portanto, há montes de coisas surpreendentes. Também às vezes depende, quando eu sempre pensei que queria fazer mestrado. E quando tive a oportunidade de fazer o doutoramento, achei que era um bom investimento também a nível de, não só de tempo de investigar um problema a fundo, como é um bocado uma rede de segurança. Não é? E, portanto, depende também do caminho pessoal, qual é o risco que estás preparado para ter, qual é o momento em que encontras um problema em que sentes que, eu tenho que fazer isto. Não há muito um caminho certo. Pois, nem foi o teu plano, foi só mesmo que eu estiveste na Google é que pensaste, eu quero criar algo. Ou seja, até lá eu quero fazer parte de uma empresa, trabalhar numa empresa, ter mais estabilidade, era isso mais procurável. Sim, eu acho que, em retrospectiva, houve várias coisas na minha vida que, de uma maneira, me fizeram estar muito à vontade com estrutura, mas também me fizeram muito ser gerido por alguém. Eu acho que estas duas coisas... eu andei nos Pilos do Exército, que é uma escola militar interna. Eu acho que isso, por um lado, ter estrutura foi uma coisa que sempre foi fácil para mim, mas por outro lado também detesto a ideia de ter que fazer coisas. E acho que se calhar também há qualquer coisa em criar a tua própria empresa. É tipo, sou demasiado difícil de ser gerido para conseguir trabalhar para outras pessoas, se calhar. Isso é curioso, porque é depois quando chegamos àqueles momentos que a vida começa a acontecer mais velhos, é que vemos o que nós construímos em várias etapas da nossa infância, licenciatura, etc. De repente as peças começam-se a juntar e estás a dizer, se calhar, tu tinhas um perfil sem querer, ou não é sem querer, as coisas, a sorte também procura-se. Tu acabaste por construir, se calhar, o arsenal perfeito para depois estares na posição onde estavas também para criar. E é isso que eu te ia perguntar agora, que é, em 2013 tu lanças a Unbabble com mais 4 co-founders. Consegues-nos explicar mais ou menos qual é que é o problema que inicialmente queriam resolver versus agora o que realmente são? Está super enquadrado? Bem, está enquadrado, é a mesma coisa, mas a maneira como nós percebemos o impacto que esse problema vai ter é diferente. Ou seja, nós quando começámos a Unbabble, a gênese da Unbabble vem de uma conversa com um amigo que tinha um Airbnb e que disse qualquer coisa do estilo, eu neste momento tenho pessoas a tentarem alugar o meu Airbnb, se for em inglês não há problema, em francês eu mais ou menos safo-me, mas tenho pessoal, por exemplo, em alemão e eu não falo alemão e tenho que usar o Google Translate, depois não sei se estou a dizer um disparate e tenho que responder no telemóvel se não perco o booking. E isso lançou um bocado um problema. Agora, isso em conjugação com o facto que os 4 cofundadores da Unbabble, nós já estávamos a trabalhar juntos numa startup anterior e o João, que é o meu cofundador e CTO, já é a terceira startup que eu estou a trabalhar junto com ele. Portanto, havia uma oportunidade de equipa e a sensação de, nós temos uma equipa muito boa e começámos ativamente à procura de um problema que gostávamos de resolver, com uma conversa que lança um bocado esta ligação com... o meu doutoramento em processamento de linguagem natural e o João tem doutoramento em Machine Translation e, portanto, de repente, tudo isto começa a fazer sentido. O que nós vemos hoje em dia, e, portanto, quando nós começámos foi mais, isto era bué da fixe, porque é que nós não conseguimos criar uma coisa melhor? Portanto, houve um bocado a curiosidade de conseguirmos construir algo que seja mais interessante. Rapidamente, o que começámos a perceber é que havia, no fundo, um problema muito maior no mundo, que nós, se calhar sem pensar tão explicitamente, estávamos a começar a tentar resolver, e que é formulado mais do ponto de vista de o problema de barreiras de linguagem é altamente subestimado, e todas as empresas que estão a tentar expandir-se a nível global encontram este problema à partida, que começam a entrar noutros mercados, não é? Por exemplo, o Centro de Explicações Online, quando tentar entrar noutros mercados, vai ter este problema, vai dizer, ok, agora como é que eu interajo como é que faço o marketing em língua X, como é que eu interajo com os meus alunos em língua X, como é que com os professores, como é que eu tenho o meu website, como é que faço a parte de vendas, enfim, há toda uma parte de informação que nós, não é? No fundo, se pensares, a língua é o sistema operativo do mundo, e a ser capaz de interagir em todos os sistemas operativos é uma vantagem enorme. E neste momento isso não acontece. As empresas acabam por estar muito limitadas porque uma das grandes barreiras que têm é a barreira de linguagem. Portanto, esse é um problema grande que muita gente está a resolver há muito tempo, que ainda não está resolvido, e que tem um potencial impacto enorme no mundo. Se eu dissesse que no primeiro dia tínhamos a percepção do impacto que isto podia ter, não tínhamos, né? Foi um bocado no começo de isto parece um problema interessante e nós gostávamos de experimentar
tentar fazer qualquer coisa neste espaço. Pá, e depois rapidamente começar a perceber, calma, isto de facto tem imensas aplicações. Como é que foi o vosso foco? Ou seja, por exemplo, tiveram que se focar, como é que decidiram o mercado que se iam focar? Nós, quando começámos, a primeira coisa que fizemos foi só tentar criar um protótipo que funcionasse. Depois tivemos a sorte de entrar no Y Combinator e houve assim um bocado uma grande aceleração. E quando saímos do Y Combinator, estávamos um bocado a tentar fazer tradução de tudo. Era tipo, tirar o barro à parede e ver onde é que a coisa pega. E depois, passado um ano mais ou menos, o que nós começámos a ver foi que havia um segmento de clientes que estava super contente, que a nível de margens era fantástico, que dava pouco trabalho, que usava imenso a plataforma, e havia muitos outros tipos de clientes que eram um pincel. E o que nós, na altura, foi na altura que eu estava a levantar a Series A, e eu lembro que nós começámos a Series A, estávamos com mais ou menos 1 milhão de ARR, portanto 100 capas, 100 e pouco capas por mês, e a meio da Series A eu despedi 70% dos nossos clientes. Tipo, aquele foco de foi chegar e perceber porque e na altura esse foi o gut feeling, mas agora em retrospectiva faz sentido, porque esses clientes, todos os outros, ou seja, nós focámos em serviço de apoio ao cliente para começar, onde as margens eram para aí 70 e tal %, e na prática todos os outros clientes juntos estávamos a custar dinheiro, não estávamos a ver lucro nenhum com nenhum dos outros clientes. E e eles não estavam provavelmente satisfeitos e olhando para os dados, era claro que havia ali um product market fit num segmento, mas nos outros não. E, portanto, foi uma decisão, por um lado, difícil, porque fomos de 1 milhão para 270 capas anuais de receitas, mas ao mesmo tempo permitiu-nos focar muito mais. E isso foi super interessante durante uns anos. E agora estamos a voltar, há cerca de 1 ano e meio, começámos outra vez a expandir de um caso de uso para mais casos de uso e expandir a plataforma. Isso é interessante porque, se calhar, muitas vezes dizem-nos foca-te num mercado, foca-te num nicho e cresce a partir desse. O que é bom, mas vocês ao início fizeram ao contrário, que é, vamos ver várias coisas. Ok, esta é a que nos está a dar mais rentabilidade e que nos permite crescer mais rapidamente. Vamos retirar isso e focar nisso. E se calhar pode ser uma estratégia, às vezes, mais interessante do que os livros, entre aspas, dizem. Entre aspas. Eu acho que há uma parte de... tu para te focares num nicho, também tens que ter um bocadinho a compreensão do general landscape do problema. E isso acontece às vezes, há pessoas que começam uma startup porque percebem imenso do problema em si. Não é tanto a tecnologia, mas é o problema. Estão, sei lá, a trabalhar naquela área há imenso tempo, percebem perfeitamente. E portanto, quando começam uma startup, pensam, ok, eu já percebo do problema geral e agora vou-me começar por focar aqui. Mas no nosso caso, nós percebíamos da tecnologia, mas não percebíamos do problema. O problema de tradução, no fundo, é diferente da tecnologia de tradução. Como é que as empresas pagam por tradução, em que áreas, como é que as coisas funcionam, nós estávamos obviamente à toa. Portanto, no fundo, houve um bocado, e em retrospectiva, eu acho que uma coisa que teria acelerado imenso a Unbabel era passar 2 meses só sentados com uma agência de tradução, só a perceber de facto como é que o negócio da tradução funcionava. Porque levou-nos para aí 2 anos até perceber uma coisa que devíamos ter percebido antes. Havia uma série de nuances que demoram a aprender e que nós fomos muito... nós tínhamos muito uma atitude de o problema aqui difícil é a tecnologia, mas isso nós sabemos resolver. O resto é fácil. E não é, o resto não é nada fácil. Portanto, houve ali muito tempo perdido que nós podíamos ter ganho se tivéssemos passado um bocadinho mais tempo a tentar perceber o problema mais profundamente. Não só construir às vezes e tirar, se calhar dar um step back e perceber o que é que realmente está aqui em jogo. É isso que queres transmitir também. E de perguntar que é, vocês são 5 cofundadores, ou seja, logo uma equipa grande de começo. Qual é que é a tua opinião aí? Que é, às vezes mais vale ir solo, ou mais vale realmente encontrar alguém que nos complemente, mas que nos identifiquemos minimamente? Qual é que é a tua opinião de começar algo? Eu primeiro startup comecei era um solo founder e é muito mais difícil. Eu acho que o número ideal é 2, 3. O Y Combinator também advoga muito isto. Eu acho que é uma exceção, 4, 5 é uma exceção. Acho que o número ideal até é 2, desde que esteja uma equipa forte. Porque, por várias razões. Para já porque as partes difíceis... numa semana normal, se tu tiveres 3 dias, tipo, eu acho que uma startup tem uma amplitude de emoções enorme, mais do que outro tipo de trabalhar por conta de outra. E as coisas boas são muito boas, tipo, quando nós convertemos aquele cliente ou lançamos aquela feature, é tipo, vamos dominar isto, vai ser espetacular,
Mas quando as coisas não correm bem é tipo, vamos morrer, isto é terrível, não é? E quando tu tens mais cofundadores, o que tu notas é que há um bocado uma diferença de fase, ou seja, muitas vezes tu estás em cima e a outra pessoa está um bocado em baixo e vice-versa. Isso acaba por ajudar bastante, porque tens um immediate support group. Portanto, desse ponto de vista, dá uma resiliência muito maior para enfrentar as partes difíceis. Por outro lado, das coisas, o maior problema de early stage startups são problemas de co-founders. Tipicamente, qualquer startup, 95% das startups que têm mais do que 2 cofundadores, um deles já não vai lá estar passado um ano. Isso é muito comum, não é? Portanto, mas quando tu consegues essas equipas, 2, 3 pessoas que funcionam muito bem e que têm roles definidos, em que não há infighting, em que no geral conseguem haver atribuições de tarefas acho que isso é super forte. Dito isto, eu tenho inúmeros exemplos de solo founders mega bem sucedidos, de equipas grandes mega bem sucedidas, and everything in between, não é? Portanto, e quando procuramos alguém, desculpa interromper-te, mas quando procuramos alguém, eu tenho sempre esta questão que é, se eu procuro alguém que me complementa, posso ter pouca coisa em comum e termos às vezes visões diferentes. Mas se eu procuro alguém que também está bem alinhado com a minha visão, mas também em skills parecidas, se calhar não está a acrescentar tanto ao projeto. Há aqui se calhar um equilíbrio entre isso? sim, eu acho que é alinhamento de valores e complementaridade de skills, não é? Ou seja, a combinação hacker-hustler é muito assim, canónica, não é? Tipo, tens de ter alguém que está focado o hustler, não é? Está focado em sell, não é? No fundo, na sua forma base, uma startup é tentar criar um produto e um modelo de negócio que seja escalável, não é? Estou oversimplifying, mas pronto. Alguém tem que estar focado em construir o produto e alguém tem que estar focado em escalar o negócio, não é? E, portanto, tipicamente o hustler tem tendência a ser o CEO, que está focado nas vendas, no investimento, em tudo o resto. E o hacker, tipicamente, é o CTO, está focado em construir o produto e hoje em dia é difícil, quer dizer, agora com a AI Revolution isso vai mudar, mas é difícil de construir uma startup sem teres alguém técnico na equipa. Portanto, é muito, muito vantajoso teres alguém técnico e alguém não técnico que esteja focado no resto. E as duas vertentes são super importantes. Portanto, se eu tivesse de descrever a combinação que eu acharia mais provável, seria provavelmente essa: 2, 3 pessoas em que haja uma complementaridade de skills, mas um alinhamento de valores. Por exemplo, nós na Unbabel, isso foi uma coisa muito clara para mim, que nós tínhamos valores muito alinhados, a nível de, sei lá, nós íamos surfar juntos, éramos todos zeros à esquerda, continuamos a ser, mas curtíamos, o tipo de humor, a maneira como víamos o mundo, aquilo que nós queríamos construir, onde é que nós queríamos... É difícil, por exemplo, se uma das pessoas disser, não, eu gostava de construir um lifestyle business e gostava de ter work-life balance e trabalhar pouco, e o outro, eu quero é conquistar o mundo, esse tipo de coisas vão dar problemas. Mas se as duas pessoas tiverem, e se houver mais possível uma atribuição de funções e responsabilidades, dizer, ok, se houver uma decisão crítica nesta área, tu é que decides. No geral, vamos tentar estar alinhados. Mas se houver um momento em que, se calhar não estamos 100% alinhados, então dependendo da área, há uma pessoa que tem o direito a, se for a parte de tecnologia, se calhar é o hacker, se for a parte de negócio, não é? Mas nós, conta-se pelos dedos das mãos na Unbabel em que genuinamente tivemos um desalinhamento a esse nível. Acho que nunca foi de facto o issue. Agora, se tiveres valores errados, isso é... Acaba logo de dar início. E no que toca... Hoje em dia nós, com o Covid, assistimos a uma grande digitalização da economia. Houve uma evolução muito para o trabalho online. E essa é uma questão que há pouco até estávamos a falar. Eu sinto que o trabalho online, se calhar, é uma coisa agora que os trabalhadores procuram imenso, mas muita gente tem vindo dizer que há dificuldades em gerir a equipa ou que a equipa torna-se um pouco menos produtiva. Qual é que é a vossa opinião com uma equipa de 350 pessoas, 8 escritórios espalhados pelo mundo? Qual é que é aqui a tua visão nesse aspecto? É uma ongoing issue, porque a Unbabel, há empresas que começaram desde o início remote, não é? Remote.com talvez seja um bom exemplo, mas GitLabs e afins. Portanto, é possível. Claramente eles demonstram que é possível ter uma equipa grande completamente remota. Mas quando as empresas começam assim, criam uma cultura que tem isso em conta. A Unbabel era o oposto. Nós sempre baseámos muito a cultura da Unbabel em eventos de colocalização, não só a nível de trabalho, mas fora do trabalho, seja surf, futebol, os nossos retiros são espetaculares, é assim, montes de atividades de bonding. E, portanto, nós, como todas as empresas, durante o Covid mudámos para remote e conseguimos perfeitamente trabalhar remote, mas não é a nossa cultura. Eu acho que no início do Covid, se tu disseres, olha,
como é que é a produtividade quando estamos todos fechados em casa 24 horas por dia? Pá, claro, não há nada para fazer, o pessoal farta-se de trabalhar. Agora, quando começamos a entrar ao pé do verão e a praia está a 20 minutos e pá, o pessoal trabalha onde quiser e eu agora vou 2 semanas para o Algarve e aproveito, sim, vou trabalhar. Pá, é possível fazer? É. Agora, o que eu noto é, há fases de uma startup e no início isso é muito difícil de acontecer. Basicamente porque há tanta incerteza e a velocidade de iteração tem que ser tão grande que a vantagem de estar toda a gente à volta de uma mesa e ser capaz de, à medida que as coisas aparecerem, decidir e mudar, é uma vantagem enorme. O que eu acho no remote é que é muito mais process-driven. Quando tens um produto maduro, com um nível de maturação elevado, em que os processos estão bem definidos, eu consigo perfeitamente ver que o remote funciona. Tipo, isto acontece, é tudo assíncrono. Quando no início ainda estás numa fase em que não sabes sequer bem o que é que estás a construir, às vezes é uma desvantagem. Agora, aliás, eu combati isto durante bastante tempo e durante o Covid estive muito focado em ter escritórios e manter escritórios. O que eu vejo também é que não é assim tão linear, ou seja, eu acho que o que está a evoluir é no sentido de haver um rácio de tamanho de escritório para empregados. Por exemplo, nós aqui em Lisboa é o nosso maior escritório e tínhamos, quando assinámos o contrato para mudar para o escritório, em dezembro de 2019. Portanto, a mudança foi em maio de 2020. Portanto, o escritório esteve vazio durante dois anos, basicamente. E tínhamos um edifício inteiro. E a ideia era, não, vai ser a próxima iteração da Unbearable. O escritório é espetacular, é muita gira e tem montes de coisas e tal. Depois a Covid apareceu e nós, esquece, nós nunca vamos encher este escritório, o pessoal não quer voltar. Portanto, agora temos 3 pisos daquele escritório, cedemos o resto, e estamos ainda a pensar qual é a próxima iteração. E eu acho que o que vai acabar por haver é, espaço no escritório para ir para 30% das pessoas, máximo 40%, e quando isso acontecer, acho que vai haver menos preocupação sobre quanto tempo é que a pessoa está no escritório e quando é que não está. Eu acho que uma das coisas que faz drive é, eu, por exemplo, gosto de ir ao escritório e gosto imenso do ambiente e da energia quando estou rodeado por outras pessoas a trabalhar. Depois de ter estado anos a trabalhar sozinho no doutoramento, é uma coisa que eu sei que não é bem o que eu gosto de fazer. Mas detesto ir ao escritório e estar no escritório vazio, porque aí então é o pior de 2 mundos. Portanto, acho que há um equilíbrio qualquer em que tu consegues ir para um escritório e estás rodeado de energia, de pessoas a trabalhar, e se calhar as pessoas que querem mais estar em casa podem estar em casa. Agora, o que eu vejo que vai ter impacto é pessoas que começaram a trabalhar logo a seguir à faculdade, para tu desenvolver as tuas redes de trabalho, é muito difícil fazer isso se não estiveres fisicamente no sítio. Porque chamadas de Zoom são muito transacionais. E, portanto, como é que tu substituis a parte de networking e de serendipity e de as coisas inesperadas que acontecem quando estás fisicamente com outras pessoas no mesmo espaço, é muito difícil isso acontecer. E depois, eu acho que está a haver um bocadinho um pushback em relação à ideia de estar no escritório e é quase considerado tabu a ideia de que vais fazer amigos no sítio onde trabalho. Mas eu diria que, no geral, isso é verdade. Ou seja, tu fazes amigos nos sítios onde trabalhas, seja na escola, que é no fundo o teu trabalho. Isso vais estar num sítio onde estás 8 horas por dia, ainda por cima a trabalhar num sítio que idealmente estás a trabalhar com pessoas que estão alinhadas contigo nas coisas que querem fazer. É normal que haja amizade. Não quer dizer que toda a gente vai ser o teu melhor amigo, mas que haja relações que fortaleçam para além de simplesmente uma relação profissional. E eu acho que isso faz sentido e que pessoas que seguem ao longo da tua carreira e que vais... Portanto, de retirar isso... e os seres humanos são seres bastante sociais, não é? E, portanto, quando tu retiras isso, as pessoas vão encontrar os seus laços sociais noutro sítio qualquer. E se tu estás sempre em casa ou se estás noutro sítio, o que vais fazer é laços com pessoas que estão à tua volta. Portanto, não vais deixar de acontecer, criar essas ligações, a não ser que de alguma maneira elas têm que acontecer. Acho que há uma desvantagem do ponto de vista de empresas que isso não aconteça no escritório. Agora, a ideia de que vamos voltar todos a 5 dias por semana ao escritório, acho que vai ser, neste momento, estou a ver isso difícil. Acho que vai haver um equilíbrio qualquer. E já agora, isto é uma opinião que é... Há muita gente que agora defende mais a questão de deixar, por exemplo, projetos. Tem estes projetos com estas deadlines. Vocês trabalham muito assim ou é muito de mais vamos focar nas horas? Temos estas horas de trabalho, não há mais nada por aí? Nós sempre trabalhamos para objetivos. Nós usamos OKRs como um sistema de Objective and Key Results de organização. E os OKRs, a ideia é tu defines um bocado das coisas que queres atingir e estás focado nisso, não é? Portanto, mas isso sempre foi ensinado na Babel. Tu, como costumava dizer na Google, you can work any 12 hours of the day that you want.
E aqui depois, há uma fase que vocês, e queria saber um bocadinho mais sobre isso, que é quando passam para a iCombinator, que é uma das melhores incubadoras do mundo, como é que foi, qual é que foi o salto que vocês tiveram lá? Do género de... Porque há muita gente aqui em Portugal, não quero estar a dizer mal de nada, mas há muita gente, muitos amigos meus que vêm falar, dizer, pá, as incubadoras não valem a pena, cá, claro, não valem a pena, que não os ajuda em nada, só lhes rouba a percentagem, só não os ajuda. Qual é que foi a tua experiência lá e qual é que foi o impacto que sentiste? Epá, mas o Y Combinator é um bocadinho diferente da maior parte dos outros incubadores e tu notas isso. Pá, eu era mentor aqui do incubador da BTI, nós fomos aceitos no Seed Camp, eu fiz um incubador Alpha Lab em Pittsburgh, portanto tenho um bocadinho de termo de comparação. E o Y Combinator é difícil de explicar, é um bocado, é o anti-incubator, é o no bullshit, pá, e está desenhado para, no fundo, comprimir um tempo de trabalho enorme num curto espaço de tempo, com resultados muito claros. Pá, há uma pureza de foco. Por exemplo, o facto de estás 3 meses com a equipa toda fechada numa casa em que o Wagner é muito pouco glamorous, enquanto nos outros incubadores é tipo, não, tens de lá estar e tens apresentações e vêm experts. Pá, o Wagner tens um jantar por semana à terça-feira, onde eles têm um convidado, e tens office hours, terça-feira à tarde é a única altura que tu estás de facto a interagir. De resto, estás na tua casa a trabalhar e o que eles dizem, pá, não fales com investidores durante o período do incubador, porque no fim isso vai acontecer. Portanto, foca-te só no produto e nos clientes. That's it. E quando estás a trabalhar do momento que acordas até o momento que adormeces durante 3 meses, todos os dias, tu consegues fazer o equivalente de 1 ano de trabalho em 3 meses. Portanto, isso é logo uma vantagem. Depois, o acesso que tu tens a nível de rede no Y Combinator é incrível. O Demo Day e o Round Post-Demo Day, pá, nós levantámos 1,5 milhão numa semana, assim, foi surreal. E não só isso, como a nossa valuation antes de entrar no Y Combinator e depois foi tipo 7 vezes mais. Portanto, teve um impacto concreto. Quanto é que foi o período que tiveram lá? 3 meses. 3 meses? Sim, o 7x da valuation só por ter estado lá. Portanto, é de facto é um bocadinho um outro campeonato, mas não porque querem ser outro campeonato, mas porque há uma pureza de tudo o que é bullshit, tipo, tudo o que é aquilo que o Paul Graham diz playing house, que é tipo, fazer as coisas que tu achas que cool startups do, pá, esquece tudo isso. Tipo, foca-te só em build something people want. That's it. E o resto, e depois o que eles ajudam imenso é a nível de acesso de redes, de contactos, de investimento. Portanto, pá, sem dúvida, eu não conheço nenhuma startup, há de haver, mas eu não conheço nenhuma startup que tenha feito o Y Combinator e que se tenha arrependido, pelo contrário. E conheço founders que fazem 1 e 2 vezes com projetos diferentes, mesmo depois quando já não precisam, porque o Y Combinator ajuda a focar. Pá, tu estás, e não é só tu, estás com das melhores startups do mundo, que estão mega focadas, que estão a crescer como caraças, e isso dá uma pica de sentir, pá, não vais ficar para trás, tens que entregar também. Networking, deves ter conhecido também ali se cá pessoas incríveis. Então não, pá, olha, no meu batch estava a Flexport, que o ano passado fez para aí 5 mil milhões de receitas, talvez a empresa maior do meu batch, mas logo a seguir está a Cruise, que também estava no meu batch, de autónomos. Pá, tens várias empresas neste momento do nosso batch que já são unicórnios, SnapDogs também, a Wave de dentistas também já fez IPO. Pá, tens muitos casos de sucesso, enfim, e o acesso a pessoas é incrível. Claro. E sentes que em Portugal, qual é que é a tua opinião, não querendo aqui se calhar manchar nomes, mas qual é que é a tua opinião de incubadoras em Portugal? Achas que vale... A pergunta é a mesma, mas tem que ser direto, que é vale ou não a pena? Será que vale? Eu acho que depende. Eu acho que Portugal... Eu vou falar mais sobre Lisboa porque conheço mais do que o resto do país, mas Lisboa está a passar um momento espetacular e acho que quando eu voltei em Portugal em 2011 e foi um bocado no período de austeridade e o pessoal para que é que vais cá fazer e tal, mas a verdade é que começou aí uma gênese do movimento. Se pensarmos em empresas que mais ou menos foram criadas nessa altura, a Talkdesk, a Feedzai, o sistema já tinha sido criada, a Veniam, houve assim umas quantas empresas de pessoal que muitos tinham doutoramento, estavam a voltar, que no meio da crise estavam a pensar,
o que é que eu estou aqui a fazer trabalhar para outra pessoa, havia uma maior apetência ao risco. E em conjugação isso com o bom momento a nível internacional que Portugal está a passar, o facto de infraestrutura que existe aqui ser bastante boa a nível de internet e não só, estarmos alinhados com Londres, as pessoas falarem inglês, ser um país a nível de qualidade de vida fantástica, ser uma cidade super segura, está a haver um momento muito bom a nível de startups. Eu acho que, por exemplo, se nós virmos a nível de unicórnios, Portugal tem mais unicórnios do que a Itália ou do que a Espanha, quer dizer, que é impressionante. Estamos um bocadinho no início, né? Se nós formos ver, por exemplo, eu a semana passada estava em Israel e Israel é interessante de comparação porque eles são mais ou menos o mesmo número de pessoas, e a nível de tecnologia estão super à frente. Mas eles começaram para aí nos anos 80, não é? Portanto, essas coisas também não acontecem de um dia para o outro. Eu acho que o que faz falta agora em Portugal é haver um bocado, algumas exits, real exits, tivemos a Farfetch fez IPO, mas haver umas quantas outras exits que depois voltem a injetar energia no ecossistema. Porque neste momento tu tens 4 ou 5 startups que entretanto cresceram e estão a absorver muitas das pessoas, mas já começas a ter pessoas que já passaram por estas startups e já estão prontas a começar coisas novas. Por exemplo, a Remote.com, um dos fundadores era o VP of Engineering da Unbabel. Como é que se chama? Coverflex, um dos fundadores era o VP of Finance da Unbabel. Portanto, já começa a haver pessoas que estão a voltar a entrar nesse ecossistema. Portanto, eu acho que Portugal está, desde que a gente não dê uns quantos tiros nos pés e que impeça um bocado o momento, está num ótimo momento. A verdade é que mesmo nos Estados Unidos, os incubadores em Lisboa são bastante comparáveis com os incubadores em Pittsburgh, ou com os incubadores em Londres, ou com os incubadores... A verdade é que eu nunca vi um incubador como o Y Combinator. Há qualquer coisa um bocado única no Y Combinator, na maneira como eles conseguiram agregar as pessoas certas, o ethos de no bullshit, que é difícil replicar. Tu tocaste num ponto que para mim é super curioso. Quero muito ir a Israel só para ver o que é que se passa lá. Porque Israel, corrijo-me se eu estou em erro, mas o que eu tinha visto é que eles têm mais unicórnios que a Europa. Sim. É que é um absurdo. Um país com 10 milhões? Sim. Se não estou a erro. O que é que tu sentes? Qual é que é porque é que o ecossistema lá é tão bom? O que é que tu sentes que lá acontece diferente de cá? Que começa a acontecer? Excelente formação técnica. Mas isso um bocado como em Portugal, portanto, o Technion e outras universidades. Depois, o investimento militar a nível de tecnologia e, por exemplo, de cybersecurity é uma das grandes áreas deles. É um bocado inevitável porque estão rodeados de países em conflito e, portanto, investem muito no militar e toda a gente faz 3 anos no exército. E no caso deles, isso está a criar um investimento enorme em desenvolvimento de tecnologias que depois passam a... Depois, uma não diria agressividade no mau sentido, mas no bom sentido de não terem receio de serem grandes. Ou seja, tem uma autoconfiança a nível da sua capacidade de criar produtos e de entrar no mercado em que não se sentem minimizados, não há um complexo de vítima ou de inferioridade, é tipo, não, nós estamos aqui e bora lá. Depois, há um modelo que Portugal tem seguido mais ou menos, que é, começa uma coisa, mas a tecnologia acontece em Israel, mas imediatamente a empresa passa, o front office, digamos, passa para Nova Iorque, para São Francisco, para Londres. Portanto, e isso é um bocado como Portugal, que é, o nosso mercado como mercado não existe e, portanto, acho que uma das razões pelas quais as startups portuguesas também têm muito sucesso comparativamente é porque nós, no instante, temos que nos focar no mercado de fora. E eu acho que isso é bastante positivo e em Israel tu vês muito isso. Portanto, há uma conjugação. Depois há políticas do governo que eu acho que têm promovido e melhorado e ajudado a esse nível. E que eu acho que Portugal tem todo o potencial para o fazer também. Portanto, é uma mistura de coisas e depois de fazer isto com uma continuidade grande, não é? Eles começarem nos anos 80 e estarem a investir e continuar a haver uma continuidade de direção. Mesmo a nível, é engraçado porque mesmo a nível de um produto, qualquer produto precisa de um produto bem sucedido, precisa de encontrar product market fit e para isso precisa de estabilidade, de continuidade. Ou seja, por exemplo, se tu pensares num Slack, o Slack é o Slack desde o início. Já mudou imenso, mas continua a fazer as mesmas... Não é? O Gmail é o Gmail, a Google é a Google, que todos, se fores ver, todos os produtos bem-sucedidos que são mais ou menos o mesmo produto que eram no início. Mesmo que tivessem sido refeitos, mesmo que tivessem novas features, a parte fundamental do produto não continua. Portanto, há uma continuidade de iteração que permite ser as coisas cada vez mais rápidas, melhores. E se pensarmos em Israel como um produto para startups, essa continuidade de estar
a apoiar, a melhorar, a perceber como corrigir as coisas, depois tem efeitos a longo prazo. Sim, cada E eu vez acho aprender mais também. sim, por exemplo, o que é que me preocupa agora quando estou... eu acho que Lisboa tem estado a passar um momento fantástico. Quando eu vejo coisas como, bora proibir todos os Airbnbs em Portugal, parece um bocado reverter, em vez de corrigir e pensar, ok, em que zonas, como é que a gente faz, ok, se o problema é a falta de habitação, como é que se corrige, vamos retroceder, vamos deixar de fazer coisas. E isso normalmente tem o condão de impedir o progresso, não é? Portanto, de impedir essa continuidade. A mudança de políticas demasiado voláteis é um bocado como a falta de product market fit, não é? Tipo, tu precisas de encontrar product market fit e depois manter-te a evoluir para conseguires ganhar a aceleração. Se estás sempre a mudar de direção, nunca aceleras. Estás sempre a parar e recomeçar, nunca aceleras. Não é? E em Portugal também há outra questão que também disseram, isto eu vi, também não experienciei, nunca fui aos Estados Unidos, que há muita questão de arriscares, tentares lançar uma ideia, se falhares é um pouco vergonhoso, entre aspas, és visto cá como alguém que falhou. Enquanto que disseram que nos Estados Unidos há muito o contrário, há muito o ambiente de és valorizado porque arriscaste, tentaste, lutaste e bora à próxima. Sentes que há isso também? Ou não tanto? Eu acho que está a começar a mudar em Portugal. Eu acho que antes, tipo há 10 anos atrás, ou mais, há 15 anos atrás, tu se quisesse começar um negócio, tu literalmente tinhas que ter empréstimos a nível pessoal e se a coisa falhasse, estavas lixado, tinhas que pagar aqueles empréstimos para o resto da tua vida. Portanto, era uma das coisas que limitava imenso a tua capacidade de arriscar, porque é tipo, se eu falhar, estou tramado. Eu acho que Venture Capital muda um bocado essa equação, porque é tipo, há um assumption de risco e dizemos, ok, tu vais dar o teu melhor, eu estou a financiar, mas se não funcionar, não funcionou. Dito isto, tendo falhado já algumas startups, posso dizer que falhar sucks. E ninguém gosta, não há ninguém que diga, é que fiz, tive 2 ou 3 anos a trabalhar numa coisa e isto não deu nada, não é? Agora, o que eu acho que é reconhecido há muita aprendizagem que acontece quando tu falhas e quando tu consegues ser autocrítico e perceber, ok, o que é que eu fiz mal, o que é que eu faço melhor da próxima vez, isso depois leva a empreendedores que que têm mais experiência, não é? E nos Estados Unidos há esse reconhecimento e há a capacidade de reinvenção um bocado mais... Há um bocadinho... Às vezes acho que a dificuldade de fazeres isto no país onde cresceste é que tu tens... Por exemplo, há um estudo da... Há uma fundação nos Estados Unidos que fez este estudo, estou-me a lembrar do nome, mas não me consigo lembrar agora. Mas o estudo era a correlação entre capacidade de arriscar e quão longe tu estavas da casa dos teus pais. Uhum. E nos Estados Unidos, uma das grandes fases de experimentação e de arriscar é na faculdade, porque as pessoas vão para outros sítios. Uhum. Não é? E há um bocado, quando tu estás num sítio em que tu tens os amigos que te conhecem desde que nasceste, e os teus pais, a tua família, falhar é mais difícil, porque não queres falhar perante as pessoas que te importam tanto. Mas quando vais para um sítio onde não conheces ninguém, também a verdade é que se falhares, who cares? Não é? Tipo, reinventas. Portanto, também há essa parte. Às vezes Portugal dificulta exatamente porque nós queremos corresponder às expectativas de todos aqueles que para nós são importantes. E isso às vezes é um fator limitador, não é? E às vezes é importante sair, ir para o outro lado, para conseguir de facto atingir o teu potencial. Sim, há uma pressão social depois também muito forte cá. Sim. E nos Estados Unidos, tu não sei se ainda pertences a um grupo de coaching. Sim. Se não estou a ver. Queria saber qual é que é a tua opinião sobre coaching de CEOs e qual é que é o que é que sentes que é o valor que estás a retirar disso? Porque já tens uma empresa gigante. Eu diria que para mim coaching é essencial a partir da Series A. Tipo, antes da Series A é um bocadinho difícil porque realisticamente antes da Series A uma empresa raramente tem dinheiro sequer para sobreviver, portanto estás focado no finding product market fit, mas quando depois fazes uma Series A e tens mais algum dinheiro, de repente a tua função de founder CEO começa a mudar, porque tu vais de quase número de horas de trabalho para a tua como medida de performance para número de decisões corretas. E essas decisões, essa journey de founder para CEO, sobretudo em founders que se calhar não fizeram um MBA, não tiveram a experiência de gerir pessoas, precisas, para seres bem sucedido, é mais fácil se tiveres de facto um coach que te ajuda a reestruturar alguma das maneiras como tu pensas, a perceber como lidar com certas situações, a pensar em problemas de uma certa maneira. Portanto, tem sido super útil, não só a nível prático, de lidar com situações concretas, de como gerir uma board, como lidar com performance reviews, como construir uma leadership team, portanto, e do ponto de vista real
decisões que depois vieram a ter um impacto financeiro positivo enorme, como a nível do teu estado mental, que é, pá, é fácil entrar em burnout, é fácil a pessoa estar sempre a correr, isto é no fundo uma maratona, pá, e é um bocado tipo aquele gajo agora que fez a maratona em baixo de 2 horas, não é? Que é, tu vês a velocidade que ele correu, ele está a fazer um sprint durante 2 horas, e isso é muito difícil de fazer, e é fácil se tu não tens cuidado com o teu corpo, com a tua cabeça, com o teu estado de espírito, com o teu estado emocional, chegares a um ponto em que andas em burnout, e isso não ajuda ninguém, não ajuda a ti, não ajuda as pessoas que trabalham na empresa, não ajuda os teus investidores, porque depois não consegues dar o salto para a próxima coisa. Portanto, um coach ajuda imenso a esse nível. Perceber e sentir, às vezes acho que também pode ser aquela questão de sentir que é ok retirar-te tempo aqui, porque isso vai ser super produtivo. Sim, pá, no longo prazo. Por exemplo, se tu pensares que e isto não é em todas as fases. Há fases de facto em que a pessoa tem que estar a dar 200%. O litro é tipo, quanto mais horas, melhor. Depois há outras fases que é tipo, ok, se o teu objetivo, se a tua responsabilidade é fazer boas decisões, a verdade é que se tu não estiveres bem fisicamente e mentalmente, não vais fazer as melhores decisões. Não é? E portanto, tu começares a entrar numa perspectiva que deves não só a ti próprio, como à empresa e aos teus investidores, tirares o tempo para estares bem, para poderes fazer boas decisões, é uma mudança de como é que tu fazes essa gestão, por exemplo? Tu tens 4 filhas? Como é que é possível fazer essa gestão entre CEO, founder de uma empresa gigante e mesmo assim arranjar tempo para família, amigos, etc? É uma gestão incrível. Pá, eu acho que há alguma infraestrutura que torna mais fácil, não é? A João, a minha mulher, é incrível e acho que é responsável por 70% ou 80% desse sucesso. Depois, em uma altura, começar a ter uma assistente executiva que também ajuda a planear e a orquestrar um bocado as coisas. E, no meu caso, ter um bocado de planeamento antecipado. Sei lá, eu, mal ou bem, consigo dizer onde é que vou estar nas próximas semanas, nos próximos 6 meses. Tipo, o que é que vou fazer aqui, o que é que vou fazer ali. E para pessoas, algumas pessoas, para quem isso é tipo, uau, isso parece super pesado. Claro que há flexibilidade, se há dias em que as coisas mudam, as coisas vão mudando, mas ter um bocado uma noção de onde é que eu vou estar, como é que eu vou distribuir o meu tempo. Por exemplo, em relação às miúdas, eu tento sempre estar cá em ocasiões importantes, porque depois eu acabo por estar a viajar bastante. E, portanto, obviamente, anos, Natal, peças da escola, enfim. E depois tentar ter momentos meaningful, fazermos viagens, fazermos coisas juntos, eu acho que essa parte é super importante. E depois a logística ajuda, elas estão no Flipa, estão a 5 minutos de casa, são super autónomas, têm imenso apoio, são super felizes, e portanto isso também ajuda. Em relação aos amigos, é um bocado de scheduling e encontrar alturas da pessoa tirar 1 ou 2 dias e ir fazer qualquer coisa mais meaningful. E depois também estares ok with doing your best. Sabes? Tipo, a verdade é que o tempo é limitado, a energia é limitada e não consegues estar em tudo, a fazer ao mesmo tempo, com toda a gente. Também é o aceitar, exatamente. Sim. E agora fazendo aqui uma mudança brusca pelo tempo a questão aqui mais hot que está a acontecer, que é AI. Tu tiveste uma visão já, se calhar, há mais de 9 anos um pouco sobre o que é que vai acontecer, o que é que está a acontecer. Qual é que é... Isto é super difícil, esta questão, mas o que é que tu vês a acontecer, se calhar, daqui a 10, 20 anos? Qual é que é a tua perspectiva de... Porque vamos, se calhar, sofrer uma evolução gigante. O que é que, se calhar, pode ser visto daqui a 10, 20 anos, na tua opinião? Olha, há uma parte que é importante, fazer um caveat, que é... ninguém, tirando muito poucas pessoas, ninguém conseguiu prever o impacto do ChatGPT. E digo isto... Quer dizer, eu estou na área, nós na Unbabel estávamos a trabalhar com language model já há 2 anos, BERT, GPT-3, temos os nossos próprios modelos, e no entanto, nenhum das pessoas, e temos mega researchers, que, world class, e toda a gente foi surpreendido. E se nós fomos surpreendidos, e toda a gente que eu falo também foi surpreendido, claramente a indústria, mesmo as pessoas que estavam a trabalhar nisto, não estavam à espera. Portanto, o prognóstico é sempre complicado, não é? Porque os nossos cérebros funcionam de uma maneira um bocado linear e nós temos tendência a projetar linearmente o presente para o futuro, mas o futuro acontece de forma não linear e, portanto, temos tendência a overestimate ou underestimate. Não é? Nesta altura eu pensei que já tínhamos todos carros voadores, não temos, mas ao mesmo tempo pensei que estávamos muito mais longe de ter uma inteligência artificial que fosse tão avançada. Portanto com este caveat, o que eu vejo na Unbabel, que pode ser usado um bocadinho como modelo de previsão do futuro e do impacto da inteligência artificial
aqui é a tradução já está a ter um impacto de machine translation, que era um bocado o cutting edge de AI na altura, já há bastante tempo. E cada vez mais a percentagem de palavras que são traduzidas com recurso à inteligência artificial é maior. Mas, no entanto, o mercado em si tem-se expandido, ou seja, a quantidade de palavras a serem traduzidas é tão maior que, mesmo que a percentagem seja maior, o número de palavras que no fundo são traduzidas por seres humanos continua a aumentar. E o número de pessoas que estão a fazer traduções também tem estado a aumentar. Portanto, no caso da tradução, o que a inteligência artificial fez foi aumentar o acesso a uma função que ainda estava a ser muito pouco explorada comparativamente com a necessidade. Eu acho que nas outras áreas todas vai acontecer um bocado isso, não é? Ou seja, seja advocacia, seja tutoring, seja sei lá, tudo que seja knowledge workers, analistas, médicos. Este conceito de co-pilot for something, né, developers, nós já tínhamos co-pilot for translation há algum tempo, portanto, conseguimos ver um bocado esse impacto. Agora vais ter co-pilot para developer, co-pilot para médicos, co-pilot para contabilistas, co-pilot para advogados, co-pilot para tudo o resto. E eu acho que o que vai haver vai haver algumas áreas em que a procura é tanta que com esses co-pilots vai ser ótimo, vais ter ainda mais trabalho para toda a gente. E há outras que a procura não vai ser assim tanta e, portanto, a AI vai substituir algumas coisas. Não é? Se calhar temos de ver como um braço tecnológico gigante, que se calhar eu vejo mais do género de casos simples decidir, casos de erro por o ser humano juntamente com uma data de data Sim. muito mais forte. Eu acho que há muitas coisas em que nós ainda vamos continuar a confiar no ser humano para fazer a decisão final, mas ao mesmo tempo isso vai acontecer até o momento em que começamos a sentir que a inteligência artificial é simplesmente melhor do que os seres humanos a fazer essa decisão. Por exemplo, nós hoje em dia confiamos muito mais numa conta feita por uma máquina calculadora do que por um ser humano, à mão, não é? Portanto, há um momento em que nós dizemos, não, isto está sempre certo e um ser humano vai estar certo 99,5% das vezes, portanto vou confiar mais ali. Agora, quando é fazer um diagnóstico médico, quando é, por exemplo, condução autónoma, estamos naquela fase em que em São Francisco já tens o Cruise a funcionar 24/7, tens a nova versão da Tesla que está a começar a ficar cada vez melhor. Qual é o momento em que vais dizer simplesmente tens menos acidentes com condução autónoma e, portanto, vai haver exceções em que os seres humanos continuam a ser melhores, mas no geral prefiro condução autónoma. É uma boa pergunta, mas eu acho que nos próximos 5, 10 anos já vamos ter algumas cidades onde isso vai acontecer. Agora, se pensas 10, 20 anos, as coisas mais interessantes que eu estou a ver e que é difícil prever, mas que são caminhos que eu acho interessantes, um é as interfaces cérebro-máquina, portanto, Brain-to-Computer Interfaces, que eu acho que vai ser que a Neuralink está a fazer e que a Unravel também tem um projeto nessa área, que eu acho que a longo prazo vão permitir uma simbiose muito maior entre seres humanos e inteligência artificial. Eu acho que isso, ou seja, eu acho que daqui a 30 anos nós vamos ter uma nova, se tu pensares no teu sistema límbico, né, no teu cérebro e o teu neocórtex, eles no fundo aparecem em estados evolutivos muito diferentes, milhões de anos de diferença. Mas nós pensamos isso como um cérebro, não é? E eu acho que a terceira parte do cérebro vai acontecer fora do cérebro, vai ser no fundo de inteligência artificial que tu vais ter acesso a algures, mas que para ti vai ser como se estivesse a aceder ao teu cérebro. Como se fosse mesmo diretamente a nossa memória. Sim. Que torna-nos logo super-humanos em lembrar de tudo. Aceder tudo, a fazer computações, enfim. Portanto, essa é uma das vertentes que eu acho que vamos ver nos próximos 10, 20 anos. Tão e cedo? outro... Achas tão cedo? Super curioso pensar que daqui a 10 anos poderíamos 20 estar... anos, sim. Super curioso. Sim, eu acho que sim. Nós, neste momento, a Neuralink já está a ter alguns... há 3 ou 4 empresas que estão a ter resultados interessantes. E acho que o investimento só vai aumentar nesse sentido. Portanto, esse é um aspecto. Outro é as iterações de realidade virtual e de augmented reality que ainda não, de facto, tiveram sucesso, mas que consegue-se perceber que estamos perto de haver, sei lá, não sei se vai ser a Apple lançar o seu VR Glasses daqui a uns meses que vai fazer o breakthrough, mas eu acho que há um espaço enorme para criar experiências muito mais imersivas em que, por exemplo, nós possamos estar aqui, mas não virtualmente presentes, toda a parte do remote, portanto, há muito investimento nessa área. E depois, há uma área que eu acho fantástica a nível de longevidade, que teve recentemente uns breakthroughs super importantes com o David Sinclair e o pessoal de Harvard a trabalhar sobre a parte de reprogramação epigenética, que estão a apresentar um caminho viável para estender a longevidade significativamente. E é possível que daqui a 20, 30 anos isso já esteja em pleno uso. Agora, quando conjugas estas 3 coisas, como é que a sociedade vai existir na altura?
pá, é muito difícil de prever, não é? Eu acho que... Estamos a passar por uma evolução super acelerada. Sim, sobretudo porque a evolução em si é exponencial, portanto vai ser cada vez mais rápida. E viu-se, por exemplo, com o ChatGPT, tu tens o GPT, se o ChatGPT em fevereiro, passado 2 meses tens o GPT-4, passado um mês tens os plugins, agora já tens os agents, não sei o quê, pá, a evolução está... E não só está a ser, como está a ser feita, que é uma coisa fantástica, é que no início tu precisavas tipo 100 milhões para treinar um modelo. Depois tens o pessoal de Berkeley a treinar o Alpaca ou o Lama, já não me lembro qual, em cima do ChatGPT por $600. Neste momento tens modelos a serem treinados com base em foundational models que são open source por 300 ou 400 ou 100 ou $200 e que por sua vez já estão a começar a correr um telemóvel. Portanto, quando cada um de nós tiver uma sophisticated AI que está sempre a aprender com os nossos testes, imagina que tens uma AI que tu sabes que é só tua, que corre num device só teu, em que tem acesso a todos os teus e-mails, todos os teus chats, toda a tua browsing history, etc. Pá, de repente tens um co-pilot for life, não é? Sim. Sei lá, se calhar vamos ver projetos interessantes de criar digital avatars. Bem, para já há uma parte aqui interessante que é, a expectativa é que nos próximos 5 a 10 anos todos os pixels que nós vemos online vão ser gerados e não rendered. Portanto, se pensares o que é que se quer dizer, significa que campanhas publicitárias vão deixar de ter modelos físicos, não é? Porque é que vais estar a contratar pessoas que custam dinheiro quando podes escrever e ter o anúncio que tu queres com as pessoas perfeitas sempre disponíveis. Filmes é a mesma coisa. Neste momento uma greve a acontecer em Hollywood de writers porque estão as fronteiras não são lineares, não é? Porque como é que um ser humano aprende? Aprende a ler coisas que outros seres humanos fizeram, não é? Tu lês livros, vês obras de arte e com isso desenvolves... No fundo é isso que a inteligência artificial está a fazer, só que está a fazer uma escala maior. Portanto, quando tu dizes, não podemos ter a inteligência artificial a aprender com coisas que outras pessoas fizeram, mas é assim que os seres humanos aprendem. Portanto, como é que vais separar essas duas coisas, não é? Mas não só, depois até podemos ter, eu estou aqui a pensar, que é do género, alguém que escreveu aquele livro, alguém que foi acompanhado durante 30 anos por um sistema que teve a aprender com ele. Ele morre. De repente, meio que podemos falar com ele completamente, não é? Para questionar certas coisas do género, porque é que escreveste isto aqui? O que é que tu querias dizer com isto? O que torna a aprendizagem ainda muito maior. Ou podes ter os teus familiares eternamente com uma presença digital em que consegues continuar a falar com eles. Mas é assustador ao mesmo tempo. Há um episódio do Black Mirror que era isso, não era? Sim, não sim. É assustador. Mas nós não estamos muito longe de muitos episódios do Black Mirror. Por exemplo, se começares a pensar, uma das minhas previsões é que nos próximos 5 a 10 anos vai haver uma percentagem de 20 a 25% dos adolescentes cujos melhores amigos vão ser uma inteligência artificial. Porque hoje em dia, neste momento, já há estudos a saírem de pessoas a olharem para respostas de ChatGPT a nível de psicologia e preferem do que um psicólogo real. Portanto, já tem uma sensação de mais empatia. Se tu tiveres uma inteligência artificial que uma presença digital que estás a falar, como estás a falar no WhatsApp ou no gaming ou no Discord ou whatever, que está sempre lá para ti, é sempre supportive, está challenging in the right way, always wants to do fun things. Não é? Às vezes, quando não há adolescentes que não têm muitos amigos, que se sentem ostracizados na escola, que são bullied, e de repente, entre isso e ter uma entidade digital que é super real e que lhes dá todo o apoio emocional que eles precisam, acho que a escolha vai ser relativamente fácil. Sim, isso nunca tinha pensado isso assim. Isso é super interessante e assustador ao mesmo tempo, porque depois vamos ter que perceber todas as consequências disso. E outra questão aqui que tenho é, por exemplo... Aliás, uma das teorias que eu cada vez mais tenho é que, se tu pensares nos seres humanos como, no fundo, o nosso objetivo é suprir necessidades físicas e emocionais, e nós tendencialmente, otimizamos a nossa vida para maximizar a maneira como suprimos essas necessidades. Os seres humanos, desde o início da história até agora, tem sido um trajeto, a tecnologia permite depender menos de outros seres humanos. No início, juntávamos para caçar para comida, agora chamas Uber Eats e ela aparece, não é? Portanto, não precisas estar a interagir com outros seres humanos. As últimas grandes necessidades são necessidades emocionais e físicas, do ponto de vista de contacto físico, sexual, romântico, etc. Mas tudo isso, à medida que houver soluções melhores, eu acho que os seres humanos vão ter tendência a optar, não é? Porque se eu tiver um conjunto de amigos e de parceiros românticos e sexuais que estão sempre disponíveis, são muito melhores que qualquer outra pessoa, porque é que eu preciso interagir com outros seres humanos? E eu estou a dizer isto, não é isso, claro. Não quer que eu queira que isto aconteça. Sim, mas é o que sentes que pode acontecer, porque eu estou a pensar de outra maneira, que é, por exemplo, isto de uma maneira super simples, que é, quando os meus pais me compravam uma prenda,
era fácil, não lhe dava tanto valor. Quando eu conquistava, por exemplo, o dinheiro para comprar uma coisa, eu dava-lhe um valor imenso. E eu acho que se calhar também é um pouco isso que pode ser. Ou seja, nós queremos a coisa mais fácil a curto prazo, mas depois as consequências que lhe vamos dar valor, que eu vejo aí do género, se eu tenho alguém que Sim, a diz tudo o que desvalorização. eu quero, Sim. a longo prazo, se calhar... Mas a questão é, uma inteligência Mas vou optar artificial, por ela, se sim. calhar, não vai dizer aquilo tudo o que tu queres. Vai ser inteligente o suficiente para perceber que, às vezes, não pode dizer tudo o que tu queres para te manter interessado. Não é? Sim. Percebes? Portanto, não é Que deu mais simplesmente muito um escravo que faz aquilo que tu queres. Sim, não é? sim. É algo que... Pá, Vai aprender. e mesmo do ponto de vista evolutivo, se tu tiveres uma quantidade enorme de inteligências artificiais, há umas que as pessoas vão deixar de prestar atenção porque são boring e há outras que vão prestar atenção porque são interessantes. Pá, e normalmente, e potencialmente, vais ter o mesmo tipo de sistema evolutivo que tens nos seres humanos, não é? Que é, no fundo, aquelas que são mais interessantes sobrevivem e replicam-se dessa maneira. Pá, e os traços que tornam essas inteligências artificiais interessantes vão ser replicados. E esses traços, se calhar, vão ser... Pá, não estar sempre a dizer aquilo que tu gostas, mas não sei. Acho que nós vamos viver agora um período que vamos avançar tipo, super. super. Hoje em dia, bem, a minha geração já faz isso, mas imagino que a tua ainda mais. Quantas vezes tu não começas por conhecer alguém online? Em que toda a interação que tu tens no início é uma conversa online, não é? Portanto, e a pessoa consegue desenvolver amizades e não só, mesmo antes de conhecer fisicamente a pessoa. Portanto, É um excelente ponto. E ia-te perguntar, qual é que é o problema aqui que é? Do género de... O que eu tinha visto é que, às vezes, mas tu já refutaste um bocadinho isso, que é preciso uma boa quantidade de dinheiro para testar, para fazer os modelos, ter data, etc. Até que ponto não vai haver um monopólio super perigoso de empresas no futuro? epá, eu estava com essa preocupação há uns meses atrás e agora, há 2 ou 3 dias, a Google publicou um artigo a dizer basicamente a Google não tem um moat, não tem uma competitive advantage e a OpenAI também não, porque o que está rapidamente a acontecer é a grande evolução neste momento, mas grande, tipo, semana a semana, está a ser feito no open source. Portanto, já há open source models e pessoas na sua casa a correrem um open source, a correrem um large language model num portátil que seja suficientemente bom e a experimentarem coisas e a produzirem coisas e, portanto, esse movimento open source que há um tempo atrás dizia assim, vai ser OpenAI, vai dominar tudo. Epá, eu acho que cada vez mais cada entidade, seja uma empresa ou uma pessoa, quer ter o seu próprio modelo, quer ser fine-tuned. Eu quero um modelo que, se o meu modelo vai responder por mim a e-mails, eu quero que ele aprenda comigo e que eu controle e que eu possa fazer tuning do que é que... Portanto, eu acho que a tendência cada vez mais vai ser essa, a democratização da utilização de foundational models e de outros large language models. Agora, dito isto, mais uma vez estou a pensar linearmente baseado na realidade que temos neste momento. Não sei o que acontece quando treinei um GPT-5 e de repente for muito melhor que os seres humanos em quase todas as tarefas. All better off. Né? Pois é, e a última pergunta que ia perguntar é isso. Qual é que tu achas que vão ser os maiores perigos que podemos correr com esta evolução? Eu acho que, a curto prazo, o maior perigo, e eu sempre fui muito otimista em relação à inteligência artificial e pela primeira vez também me questiono, tem mais a ver com a velocidade de evolução. Ou seja, a inteligência artificial está a evoluir num padrão exponencial de tecnologia, que é cada vez mais rápido, mas a nossa sociedade ainda é baseada em sistemas biológicos, que são os nossos cérebros e a maneira como nós nos adaptamos, que é muito lento. E o que eu acho que é o perigo neste momento é a discrepância de velocidade, porque, por exemplo, se daqui a um ano nós de repente estamos, e isso não acho que seja o mais plausível, mas não é impossível de acontecer. Claro. Se de repente 80% dos empregos desaparecerem, porque temos inteligências artificiais que fazem esses 80% dos empregos, acho que a sociedade não está pronta para lidar com isso. E eu acho que aí o perigo é uma grande capacidade de insatisfação social e de revoluções e de etc. Não é? Porque, por exemplo, imaginemos que há países como as Filipinas ou como alguns países da América do Sul, cuja a indústria de serviço de apoio ao cliente, de call centers e contact centers é enorme. Imaginemos que agora temos ChatGPT com associado a voz e isso desaparece, não é? Portanto, tens um país inteiro que, se calhar, 50% do GDP é baseado numa indústria específica que desaparece. Isso causa instabilidade social enorme, não é? Portanto, é mais a esse nível que eu acho que a curto prazo é o maior perigo. Mais a incapacidade de lidar com as mudanças, com a velocidade que elas estão a acontecer. Agora,
Claro que há o perigo de atores, por exemplo, não tenho dúvida que a explosão de conteúdo que vai ser criado através de Large Language Models está aí, tanto a nível de imagens, como vídeos, como textos, portanto, tudo o que é marketing campaigns, phishing, isso vai aumentar drasticamente. Acho que vai ser cada vez mais difícil, que é outro perigo, que é perceber o que é verdade, porque se pensarmos como é que os seres humanos avaliam o que é verdade, pensarmos na história, por exemplo, né? Temos documentos, temos imagens, temos testemunhos, temos... Se tiveres um sistema que consegue recriar isso tudo, por exemplo, há neste momento pessoas que estão a usar ChatGPT para criar contas falsas de história com descobertas históricas que parecem oficiais e que são destinados a crescer número de seguidores para depois serem vendidas por uma questão monetária. E começas agora a ver discussões entre homens de meia idade que estão completamente convencidos que aquela descoberta histórica é verdade, porque houve um documento, houve a documentação, houve a fotografia, houve tudo, a discutirem com outras pessoas, a dizer que não, portanto, tu deixas de conseguir perceber o que é verdade, não é? Porque em que é que baseias para saber o que é verdade? Portanto, a relativização da realidade vai aumentar necessariamente, não é? Sim, lá está mais uma vez o que tu disseste, que é nós biologicamente a nossa evolução não está a perceber que isto tudo pode ser inventado e falsificado, e estamos na nossa cabeça a pensar, não, há isto tudo, isto tem que ser verdade. Já se vê hoje em dia que qualquer assunto hoje em dia, nos Estados Unidos então é super evidente que a polarização de opiniões está a levar a que os factos não importem. Quer dizer, eu posso mostrar para A mais B que isto não é verdade e isso não muda. Tudo hoje em dia é uma discussão de Sporting versus Benfica. Não é? Se pensares que quantas pessoas é que tu conheces que mudaram de clube ao longo da sua vida? É capaz de haver, mas eu não conheço nenhuma. Mesmo que o clube delas perca 19 anos seguidos, e eu sou do Sporting, portanto, nunca conheci ninguém que fosse eu estou farto, vou agora a clube melhor, não é? Só que quando isso passa a toda a ciência, que é não, eu sou daqueles que sou a favor de Flat Earth, e portanto podes mostrar aquilo que quiseres, eu mostro-te não sei quantos outros factos, entre aspas, não é? Que suportam o meu ponto de vista. E cada vez mais está a acontecer isso, não é? Que é, todos os assuntos são passíveis de serem questionados, o que por si só devia ser uma coisa boa, mas esse questionar não leva a uma evolução de pensamento. No fundo há uma estagnação, é um paralysis by analysis. Acho que também tens o grande problema que é, desenvolveste, por exemplo, o Insta, TikTok, que se calhar está mais presente na minha geração, que é, tens um grande problema, o algoritmo está feito para te mostrar o que tu gostas. Sim. Se tu estás sempre a dizer eu gosto disto, tu nunca sequer vais ver o outro lado. E vais ser só bombardeado com factos para te aumentar seres do Benfica ou seres do Sporting. Sim, e o problema é que os seres humanos são desenhados biologicamente para prestar atenção a informação negativa, não é? Porque faz sentido do ponto de vista evolutivo, que é está ali um leão, foge, é mais importante, olha ali uma flor que bonito, não é? Portanto, nós evoluímos para prestar atenção a acidentes, a perigos, e é fácil manipular os seres humanos com esse tipo de situação, não é? Hoje em dia, que 70% dos artigos começam com clickbait de se não estás a fazer isto, já estás atrasado, que é muito negativo. E, portanto, isso usa os mecanismos básicos do ser humano de atenção. E uma coisa que não é infinita é a atenção, não é? Tu tens um tempo limitado por dia, tens uma capacidade de atenção limitada, e quando a tua atenção está preenchida totalmente por certo tipo de informação, tu já não tens mais tempo de absorver outra, não é? E esse é se nós neste momento... É completamente... Aliás, há um tempo atrás eu estava a ter uma discussão com um ex-professor meu de CMU em que estávamos a falar exatamente sobre essa questão. Ele está a dar uma cadeira de contra-informação digital, portanto, dos sistemas de manipulação online e como... e estávamos a chegar à conclusão que a nossa ideia de que o futuro é o ser humano dominado por Terminators e por robôs e pela Matrix, se calhar é muito mais nuance que isso. Se calhar uma inteligência artificial que controla o mundo, basta usar a linguagem, não é? Basta inserir as mensagens certas em massa nas redes sociais certas e com isso influenciar os seres humanos para votarem de uma maneira, ou serem a favor disto, ou serem contra aquilo. Não sei se já leste o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, há
aquilo tem uma série de side stories, e uma delas é a ideia de que, no fundo, uma das raças mais inteligentes do universo é uma raça que é representada na Terra pelos ratinhos brancos de laboratório, que manipulam a história dos seres humanos, indo à esquerda ou à direita nos túneis certos e manipulando as experiências que depois levam a ter uma percepção do que é ser. Pá, e se calhar esta maneira subtil de controlar o ser humano é muito mais eficiente, não é? Até que ponto já não estamos a viver esse controle, nem podemos ir por aí. Pá, há um paper muito interessante da 10 anos atrás, que diz uma das 3 seguintes coisas é verdade. Ou há qualquer coisa nas evoluções das raças, das espécies em planetas que leva à sua extinção, portanto nunca tens raças a evoluírem em tempo suficiente, ou as raças evoluem para conseguir criar sistemas simulados tão perfeitos. Porque se pensares agora, nós temos a capacidade de simular um jogo de computador que é bastante real. Daqui a 1000 anos, ou 2000 anos, ou 3000 anos, pá, imagina, tu vais ter a capacidade num device como tens no teu bolso de simular uma civilização inteira ao seu pormenor mais... Né? Ou, então já estamos a viver numa simulação. Assustador, depois de pensar dessas maneiras. Última pergunta de todas, Vasco, que é... Basicamente este podcast, o grande objetivo é nós pensarmos uma questão de não apoiar o que Portugal fez, mas há 500 anos atrás nós tínhamos uma geração que lutava imenso pelo que acreditava, do género, vamos semear pinheiros que vão crescer daqui a algum tempo, vai-nos permitir construir barcos e ir por aí. E aqui eu queria te perguntar, e nós estamos a tentar, se calhar Portugal agora cada vez ficou mais para trás, e o objetivo é a mensagem de voltar a pensar qual é que é a mensagem dos portugueses mais bem-sucedidos para a próxima geração a voltar a lutar por este país, etc., do que seja, não sendo assim mega nacionalista. E a última pergunta é, qual é que é a mensagem que tu queres deixar para a próxima geração? Não tenham medo de arriscar, tenham experiências internacionais, e porque o mundo é cada vez mais global e, portanto, nós para ganharmos temos de ganhar num mundo global. Não tenham medo de abraçar novas tecnologias, porque eu acho que estar à frente dos movimentos dá-nos imensa vantagem. Acho que são três coisas que eu gostava de ver Portugal continuar a investir. Acho que temos um potencial enorme, acho que temos as sementes de continuar a criar algo que é relativamente único no mundo, sem termos que ser um novo Silicon Valley ou um novo, podemos ser só nós, e acho que olhando para Israel, como estávamos a dizer, é um bom exemplo daquilo que é possível um país relativamente pequeno fazer no mundo, e temos todo o potencial para o fazer. Vasco, olha, muito obrigado, foi um prazer ter-te aqui e pronto. Obrigado eu.